Pessoal, bom dia. Primeiramente, obrigado por vocês terem vindo a mais esse vitrine que a gente faz todos os anos aqui na Edelman Significa. Meu nome é Kelly Souza, eu sou gerente de contas aqui na Edelman. Hoje eu atendo Porto Seguro, incluindo a Oxigênio Aceleradora, que é uma das empresas da Porto Seguro. Eu atendo também a Work Capital, que é uma fintech de recebimento de antecipação de recebíveis. E hoje a gente vai falar sobre o dilema dos novos mercados, falando sobre como as startups estão colaborando na expansão de negócios e na mudança de mindset. Então, eu tenho aqui comigo a Pamela Dequinop, que é da Shell, gerente de performance social da Shell Brasil. A Pamela é formada em jornalismo pela Universidade e em Relações Públicas pela Universidade Estácio de Sá. Ela possui um MBA em Marketing e hoje ela tem experiência em iniciativas de desempenho social no Brasil e em outros países, incluindo projetos sociais obrigatórios, investimentos e parcerias sociais estratégicas privadas, além de envolvimento com partes interessadas externas, incluindo comunidades, governos, ONGs e instituições privadas. Também está com a gente hoje o professor Marco Aurélio, que é gerente nacional de empreendedorismo e internacionalização do IBMEC. Ele é doutor em administração pela EBAP e FGV, mestre em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é professor do IBMEC no Rio e diretor da empresa Sá Ribeiro Multimídia. Então, eu vou passar aqui a palavra para o professor Marco Aurélio. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre redes empreendedoras, empreendedorismo no Brasil e como que o IBMEC está incentivando esse movimento dentro de casa. Professor, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, conversar um bocadinho sobre um tema que eu gosto bastante, que é empreendedorismo, né? E, basicamente, o empreendedorismo ele vem mudando um pouco de função, não só de função econômica, como de função social nos últimos anos, né? Porque até então a gente tinha duas concepções de empreendedor. Primeiro, aquela concepção clássica do empreendedor, né? Que é aquele cara que vê um terreno na rua, pergunta para o dono do terreno quanto é que o dono do terreno quer pelo terreno, vai na construtora, faz o orçamento do prédio, vai na imobiliária ver quanto é que vale aquele prédio para ser vendido, e vai ao banco e pega o dinheiro, constrói o prédio e fica com o resto, né? Então, essa visão clássica do empreendedor como um agregador de recursos para realizar algo é uma visão tradicional. Depois dessa visão vem essa ligação do empreendedor como um inovador, como alguém que está ali introduzindo coisas novas dentro da economia, né? Aquele cara que tem a grande ideia, o novo produto, o novo serviço. Esse cara vem ali, ele revoluciona a sociedade de alguma maneira com essa ideia genial. E esses conceitos, eles já estão chegando em termos de ciclo de vida deles, já há um limite e a gente está entrando numa nova era, né? Uma era que eu comentava antes de entrar aqui, uma era de perplexidade, né? As organizações tradicionais e a maneira tradicional de se organizar Estado e economia está meio que implodindo, né? Isso acontece a cada dia, essa implosão acontece nas grandes empresas, acontece nas redações, não é isso? Então, se tinha uma redação de 200 pessoas, você tem hoje uma redação de 100 pessoas, amanhã você vai ter uma redação de 50 pessoas. Então, você tem uma implosão de todo um sistema que organizava toda a sociedade, né? Você entra, você quer um emprego, você quer fazer um negócio, você quer uma coisa... Você tinha uma estrutura que ela existe cada vez menos, né? Essa estrutura ela vai desaparecendo. E essa é a nova realidade. É uma realidade onde todo mundo vai ser empreendedor.
Então, é a realidade onde ser empreendedor não é mais a questão de você ser alguém habilidoso em agregar os recursos para produzir resultado, não é mais você ser o cara genial que criou uma ideia, né, que criou um iPhone da vida, mas ser empreendedor você vai ter que se virar. Você vai ter que se virar e vai ter que se virar mesmo. Porque mesmo aqueles que, poucos, que vão ficar na velha economia, ou seja, aqueles que vão estar ali na velha economia, trabalhando, né, com salário bonitinho, parará, pereré, esse cara vai estar ejetado aos 55 anos de idade, 50, 60 anos, com mais 30 anos aí para dar conta, né? Mais 30 anos de atividade. Então vai ter que se reinventar em algum momento, né? Então essa é a realidade que a gente hoje lê, né? Uma realidade de que todo mundo vai ter que ser empreendedor de alguma forma, que a sociedade precisa se reorganizar de alguma maneira para viver com essas novas circunstâncias, né? E isso não é uma questão de crise econômica, tá? Isso com crise ou sem crise é a questão simplesmente de aumento tremendo da produtividade, né? Das várias atividades. Então, simplesmente tem cada vez mais gente, né? Como é que isso está se dando hoje? Está se dando por um achatamento enorme dos salários. Então, hoje os meus alunos, eles têm mesada até a hora que eles entram na faculdade. Depois, eles passam a ter guarda compartilhada com as empresas. Então, as empresas hoje ajudam a pagar os custos dos alunos depois, né, com o pai? Porque sem o pai ajudando, o aluno não poderia ter o padrão de vida que ele tem. Então, a empresa entra, o pai já fica aliviado de não ter que pagar o chopp do filho, mas são salários que, evidentemente, esse filho ele jamais vai construir um patrimônio com aquele salário, né? E nós estamos falando em empresas privadas, algumas até de porte, né? Pegar o salário médio já não dá para o sujeito construir o sonho da casa própria dele, né? A gente falava de apartamentos aqui de 900 mil reais. Essa é a questão de pura aritmética, você entender que salários de analistas hoje não percebe. O cara vai ter que trabalhar 80 gerações, vai ter que reencarnar muitas vezes, não é isso? E conseguir aquele emprego, que já não é fácil, para conseguir. Então, tudo isso gera uma situação muito simples. Ou o cara cria uma outra coisa para ele fazer, ou ele não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a situação atual. Tinha uma válvula de escape. Qual é a válvula de escape? O Estado, não é isso? Você pode fazer um concurso público e no Estado você talvez ali você encontre algo da velha economia, né, para manter você. Também não tem mais, né? O Estado está quebrado. Então o Estado está quebrado e cada vez vai abrir menos chance para você se promover, né? Para você conseguir ter aquele salário e aquele emprego tradicional, tá? Então, dito isso, como é que a gente prepara jovem numa situação dessa? Como é que a gente prepara o jovem numa circunstância em que o quadro é esse, né? Que o sonho do aluno, porque o sonho do aluno continua sendo, né? O aluno ele tem um discurso já pronto, que é o seguinte: eu quero ter meu próprio negócio, mas depois de trabalhar numa grande empresa. Então eu quero primeiro trabalhar na grande empresa, depois talvez eu vou ter o meu negócio, né? Ou então eu quero trabalhar no setor público. Como isso já está cada vez mais escasso, a gente teve que criar uma outra solução para esse aluno, né? Esse aluno ele vai ter que aprender a gerar valor. Porque, de certa forma, a sociedade continua consumindo valores, entendeu? Ela continua consumindo coisas, ideias, serviços, né? Então você tem que começar a ser uma pessoa capaz de agregar valor para a sociedade de uma maneira outra. E até bom, eu acho que é a nova libertação dos escravos, não é isso? Você vai agregar de uma maneira outra que não é vendendo o seu corpo de 9 às 18, parcialmente, não é isso? Que é o que a gente faz. Então, você não vai precisar mais ter essa modalidade de prestação de serviço, você vai passar a gerar valor para a sociedade de várias maneiras, né? Isso vai se dar através de você saber trabalhar em rede com outras pessoas e organizações.
Porque também você não vai ter 100% das pessoas, nem todas elas dominam todas as habilidades para criar um negócio. Até porque criar um negócio, ainda mais no Brasil, é uma atividade de altíssimo risco, né? Os riscos envolvidos para se criar um negócio, tributários, jurídicos, são muito grandes. Mas você pode ser um empreendedor sem ter o seu negócio. Você pode ser produtivo, se integrar numa rede de geração de valor, né? Então, essa é a visão do futuro, é a visão neural, não é isso? Onde cada um é uma sinapse dentro de uma economia. E você tem aí grandes sinapses, como grandes empresas, a gente tem a Shell aqui hoje com a gente, né? Fazendo parte dessas sinapses, mas você vai ter pequenos caras resolvendo pequenas coisas. Então eu tinha um aluno que era um especialista em consertar filme. Então o filme está errado, filme de cinema. Então o filme está errado, terminou, já produziu, aí chamam ele vai lá, reedita o filme, dá uma consertada no filme. Então o negócio que ele criou foi consertando o filme. Então você vai criando uma série de atividades agregadoras de valor para o século XXI e vai se encaixando nessa rede neural de geração de valor. Então a habilidade que o jovem precisa desenvolver hoje, primeiro, é a atitude empreendedora, porque ele vai ter que achar que neurônio ele é e onde é que ele encaixa, não é isso? Qual é a sinapse que ele vai fazer. E ele tem que saber fazer isso, né? Ele tem que ter um grau de autonomia muito maior. Então, nesse sentido, a gente lá no IBMEC, a gente criou um espaço chamado SEI, né? O SEI é o Centro de Empreendedorismo e Internacionalização do IBMEC. E é um negócio caótico, né? Como é o nosso presente, espero que não o futuro, né? Uma vez eu fui numa incubadora em Stanford, e aí tinha uma frase na parede que eu adorei. Tinha um piloto de Fórmula 1 chamado Mario Andretti, né? E o Mario Andretti tem a seguinte frase: se você acha que o carro está sob controle, você não está indo rápido o suficiente, né? Então, esse é o nosso lema lá no SEI. É uma zona total, porém, a ideia é construir essa rede, treinar o aluno para a construção dessa rede de sinapses. E como é que isso é feito? Isso é feito, em primeiro lugar, empoderando esse aluno já no primeiro dia de aula. Então ele entra na faculdade, ele tem que entrar no SEI. O que é o SEI? Um conjunto de empresas júnior. É um conjunto de empresas júnior. Essas empresas júnior, ele vai aprender 3 coisas ali básicas, né? Ele vai aprender a ter disciplina, ou seja, se comportar como um neurônio saudável, né? Para fazer, se essa sinapse ela não for confiável, o sistema cai, não é isso? A rede cai. Então, ele vai aprender a ser confiável, né? Porque o século XXI exige confiabilidade. Ele vai aprender algumas habilidades comportamentais do século XXI. Então, ele vai aprender oratória, porque se você não se expressa bem, você não tem como estabelecer uma sinapse com o outro, não é isso? Ele vai aprender a negociar, que também é outra característica importante para você fazer isso. Ele vai aprender algumas técnicas específicas da geração de valor que ele quer. Eu quero trabalhar, por exemplo, a gente tem uma empresa lá de jornalismo, né? Eu quero trabalhar com jornalismo. Então ele vai aprender algumas sinapses específicas disso, que pode ser locução, pode ser edição de vídeo, pode ser... Ele vai lá escolher, está lá uma biblioteca de ferramentas que ele tem, né? E ele vai, então, ao mercado tentar já fazer essas sinapses já no primeiro, segundo ou terceiro período de faculdade. Olha, tenta ser valioso aí para alguém. Vocês têm que entrar no mercado e você tem que ser valioso. Se encaixa. Tenta fazer uma maneira de se encaixar, porque essa é a habilidade que você vai ter no futuro, né? Muito bem, depois desse processo, esse processo vai até o 4º período. Depois desse processo, aí o aluno ele entra numa carreira em Y, né? Alguns alunos vão para a carreira tradicional, né? Que é o estágio, vai estagiar em grandes empresas e tal, porque já está bem preparado por ter passado 4 semestres. E dentro das organizações também essa capacidade de sinapse está cada vez mais importante, né? Saber estabelecer esse tipo de contato.
ou ele vai se aprofundar. Não, eu não quero ainda entrar numa empresa, eu quero fazer duas coisas. Ou eu quero montar meu próprio negócio, ou participar do negócio de um colega, né? Ou eu quero conhecer mais um ramo. Eu quero trabalhar com esporte, por exemplo. Quero trabalhar com esporte, mas não sei como trabalhar com esporte. Eu estou muito cru para trabalhar em esporte. Se eu for trabalhar no Botafogo hoje, ou no Corinthians, eu vou lavar a roupa do jogador, não sei nada. Então eu preciso agregar valor para ser uma sinapse mais poderosa se eu for trabalhar no esporte. Então a gente tem os laboratórios. No caso do esporte, a gente tem um laboratório grande com a Rede Globo. Então, os nossos alunos, a Rede Globo coloca, e já entrando um pouco até na iniciativas como a da Shell, a Rede Globo coloca um desafio para a gente, né, para os alunos, né, em termos de inovação que ela precisa fazer, e os alunos trabalham aquilo ali e vão entendendo melhor como é que funciona a Globo e como é que funciona a área de seguros, a gente tem com a Icatu também, e como funciona a mineração, a gente tem com a Vale também, como é que funciona cigarro, a gente tem com a Souza Cruz. Então, o aluno vai aprender uma indústria lá, porque ele já vai depois trabalhar naquela indústria com uma sinapse maior. E você sabe que essa mentalidade antiga ela ainda é tão forte que a decepção da Globo com a primeira turma que a gente teve do laboratório da Globo foi a turma toda queria trabalhar na Globo. A Globo queria investir nos negócios da turma. Eu quero ser seu sócio, eu não quero que você venha trabalhar, tem lá o programa de estágio normal, eu queria ser seu sócio. Então, mas isso mostra que está funcionando essa nossa escola, né, de geração de sinapses. Eles estão conseguindo criar coisas que vão ter um valor ali depois para a sociedade. Ainda tem uma outra coisa importante que a gente precisa entender, e aí passo a palavra aí só para depois abrir para quem tiver alguma dúvida, né? É que também aquele mito de que existem empreendedores no Brasil com E maiúsculo, tá? Ele é falso. Não existe empreendedor no Brasil com E maiúsculo, entendeu? Existe empreendedor com E minúsculo, ou seja, esse cara ele precisa de muita ajuda para gerar alguma coisa. Ele precisa de muita ajuda. Achar que ele tem capacidade de ter uma ideia, pegar os recursos e executar, e achar que o recurso que falta a ele é dinheiro, quando o Brasil é um dos ecossistemas empreendedores do mundo, onde tem mais dinheiro, é mais fácil conseguir dinheiro no Brasil do que no Silicon Valley, tá? É muito fácil, tem FINEP, BNDES, tem dinheiro a rodo aí para quem quiser montar, tem mais dinheiro do que empreendedor. É uma realidade que a gente não consegue imaginar, né? Mas vai no Silicon Valley e vê se tem algum dinheiro lá na mesa. Não tem dinheiro nenhum na mesa. Você tem que botar o dinheiro na mesa para pegar o dinheiro para você. Aqui não. Aqui o dinheiro está lá na mesa. Edital da FAPESP, edital da... tem editais chamando, venham que eu tenho dinheiro. Você não vai ver um edital no Silicon Valley, não tem edital nenhum no Silicon Valley. Você vai ter que brotar o teu dinheiro da onde você quiser. Então, essa ideia de que existe empreendedorismo sem rede, ela no Brasil ela não funciona. O empreendedorismo no Brasil também é de rede. O aluno vai criar, mas ele vai criar com um professor, ele vai criar com um parceiro externo, ele vai criar com uma empresa, ele vai criar dentro de um contexto maior. Né? A ideia do todo aluno se achar um Bill Gates, ou todo aluno se achar um Steve Jobs, essa ideia ela tem que morrer. O cara ele tem que descobrir qual é a sinapse. Até mesmo vamos combinar que o próprio Bill Gates, ele mesmo, né, o produto que catapultou ele não foi nem algo que ele criou, não é isso? Uma licença que ele adquiriu. Ou seja, ele fez a sinapse. Então, a nossa visão é essa, é trabalhar cada vez mais, ao invés de ter jovens tentando reinventar a roda, é capacitar jovens a descobrir quem é você, que tipo de neurônio você é e como você vai agregar valor na sociedade do século XXI. Porque aquele emprego que você queria, tá, ele provavelmente não existirá mais. Ou se existir, ele não vai existir durante toda a sua vida profissional. Então, se você não souber gerar valor por você,
e não souber lidar com isso, e seja lá o ramo de atividade, o cara pode trabalhar com jornalismo, pode trabalhar com engenharia, pode trabalhar em direito, ele tem que descobrir exatamente como é que ele vai se encaixar. Tá? Então essa é a nossa estratégia hoje. Você falou aí muito bem, né, do papel importante que a academia tem em preparar esses jovens para trabalhar nessas empresas com uma cabeça diferente. Né? E a importância também de a gente pensar em empreendedorismo como uma rede. Eu queria perguntar se, na sua visão, as empresas estão preparadas para receber esse jovem. Né? Porque o que a gente ouve em muitos casos é de que eu quero pessoas criativas, mas não tão criativas assim, porque eu ainda não entendo isso, eu não estou preparado para arriscar. Então, as empresas também já estão começando a receber esse jovem mais abertas, né? Já estão começando a ficar mais abertas para receber esse jovem, para realmente ser empreendedor dentro de casa e trazer novas ideias? Eu acho que as empresas elas estão preparadas e elas querem. Eu acho que o problema das empresas é a gestão pelo denominador. Né? Então, o problema das empresas é o imperativo da eficiência no curto prazo que domina as organizações modernas. Isso faz com que você utilize 100% dos recursos que você tem. Entendeu? Você aplique 100% dos recursos que você tem na sua operação, para gerar a maior receita possível, o maior resultado possível. Né? E tem um princípio básico chamado folga organizacional. Folga não é folga para descansar, é você ter capacidade extra para gerar inovação, entendeu? Sem você não fazer, sem você ter aquela do Domênico De Masi, do ócio criativo, sem você ter tempo livre, você não cria nada. Então, a partir do momento que as nossas organizações elas estão extremamente focadas, né? É o que eu falo para os meus alunos, se você não criar aqui na faculdade, você não vai criar mais. Porque aqui você não tem nada para fazer, a não ser estudar. E é a última vez na sua vida que você não vai ter nada para fazer. Então, a partir daí, você vai estar sempre limpando caixa de e-mail. A partir do dia que você sair, você vai estar limpando caixa de e-mail e vai dormir culpado toda noite porque você não limpou a caixa de e-mail. Qual é a criatividade que você pode ter se você ainda está limpando a caixa de e-mail do dia anterior? Se você está tentando fazer o que fazer de maneira que você não considera perfeita o de sempre, né? Então eu acho que a cabeça dos profissionais e as empresas valorizam a inovação. Todas elas estão valorizando a inovação e querem valorizar. A questão é a inconsistência entre essa gestão que eu chamo gestão pelo denominador, ou seja, vamos reduzir ao máximo os custos e ter o máximo de eficiência com inovação. Porque para inovar, você precisa perambular um pouco, ou seja, você precisa dizer, olha só, eu vou tentar aqui hoje, não vou conseguir, e eu não quero ser punido por causa disso. Né? E, na verdade, claro que nenhuma empresa pune por causa disso, mas ao exigir uma eficiência, né, enorme da sua operação, ela acaba impossibilitando. Então, eu acho que as pessoas estão preparadas, as empresas querem, mas esse imperativo da gestão pelo denominador, ele está, de uma certa forma, acelerando, né, o fim da grande empresa. Né? Que a grande empresa, se ela estiver mais aberta para isso, ela vive mais. Mas sem isso, ela vai acelerar essa própria... Porque ela perde todas as vantagens de ser grande empresa. Qual é a vantagem da grande empresa? Ter recurso. E o recurso mais valioso sempre foi e sempre será o ser humano. Se você leva o ser humano ao limite no trabalho, você está simplesmente transformando o seu recurso mais valioso num recurso que não está gerando valor para você. Ele está ali replicando o processo. Então, essa para mim é o maior problema hoje, é o imperativo da eficiência. Ok, obrigada, professor. Agora eu vou passar a palavra para a Pamela. A Pamela vai falar um pouquinho para a gente da plataforma de empreendedorismo da Shell.
mais especificamente o Livewire Brasil. E ela trouxe 2 cases muito bacanas, que eu já tive uma palhinha ali fora para contar para a gente também. Pamela, bom dia. Obrigada por ter vindo. Bom dia, obrigada. Obrigada pela abertura. Eu falei, vai ser agora mais fácil falar depois desse contexto, né, do empreendedorismo. E antes de começar minha apresentação, se me permite, vou complementar um pouco essa questão das empresas, se elas estão preparadas ou não, porque vivo o dia a dia dessas empresas e dessas grandes empresas, né? E eu vejo exatamente isso que o professor falou. A empresa quer muito, ela tem isso no seu discurso. Eu posso dar o exemplo da Shell, a gente tem inovação no nosso DNA, a gente fala muito isso. A gente vê muitos líderes jovens entrando, mas, querendo ou não, a empresa ainda é dominada por um processo antigo e tradicional de gestão. Então, eu diria que a gente, não sei se a gente está tão preparado assim, mas a gente está vivendo esse momento de transição, né? A gente dá o espaço, mas a gente fica um pouquinho incomodado, né? Então, a gente vive aí essa dicotomia, essa ambiguidade toda. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade muito bacana a gente estar vivendo essa fase, né? A gente está vendo essas transformações acontecerem. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês o caso da Shell. Não vou ficar aqui me prendendo aos slides, mas pelo menos tem umas fotos bonitinhas. Mas o que eu queria mesmo dizer da Shell é que a Shell ela tem 3 linhas prioritárias de investimento social. E a gente chama de investimento social aquele investimento estratégico não mandatório. É voluntário, a gente faz porque a gente acredita, porque colabora, porque contribui para um processo de desenvolvimento. STEM, que a gente chama que é educação científica, e já peço desculpa se tiver uns nomezinhos em inglês, porque essas empresas adoram inventar nomes em inglês para a gente ficar traduzindo por cá. Então, todo o processo de educação científica que tem a ver com empreendedorismo de alguma forma, né? Como é que a gente incentiva jovens a se interessarem pelas áreas das ciências, inovação, tecnologia, acharem que eles são capazes de virarem profissionais dessas áreas? O empreendedorismo, e por isso que eu grifei ali, e a área de acesso à energia. E tudo isso está sobre um guarda-chuva que a gente chama de tecnologia, inovação e toda a discussão do futuro energético. Então, hoje, qualquer projeto, qualquer assunto, qualquer reunião na Shell, ela está dentro de um arcabouço de qual é o futuro energético, qual é essa energia do futuro. Então, a Shell tem um projeto global que chama Livewire. É um projeto que começou em 1982 e é um projeto de desenvolvimento de empreendedores jovens. Não tem somente no Brasil. Esse projeto tem em muitos dos países que a Shell atua. Ele tem uma rede enorme, já são mais de 16 países dentro dessa rede. E o que ela quer é, literalmente, você conseguir alavancar o potencial de cada jovem por meio do empreendedorismo. Seja ele o empreendedorismo que leve a uma carreira tradicional, mas seja ele o empreendedorismo moderno, de novos negócios e desses jovens se especializando em alguma coisa. E aí, para o Brasil, para a gente quebrar aquele nomezinho de Livewire, a gente pensou o que cabe para o Brasil. Então, a gente criou 2 projetos, um chama Shell Iniciativa Jovem e o outro Shell Iniciativa Empreendedora, que é o nosso projeto aqui de empreendedorismo no Brasil. O Shell Iniciativa Jovem foi o primeiro, ele começou em 2000, então ele é um projeto que já tem 17 anos acontecendo, ele acontece no Rio de Janeiro. E ele quer alavancar empreendimentos, mas a gente quer mais do que isso. A gente quer colaborar para empreendedores conscientes, sustentáveis, e que eles se reconheçam como parte de um todo. Assim como o professor falou, eles têm um papel dentro da sociedade, o negócio deles tem um papel dentro da sociedade. E hoje a gente tem uma rede muito grande, eu até falei, a gente é a maior rede do Brasil de empreendedores, a gente não sabe porque a gente ainda não conseguiu medir, mas é uma rede de muitos empreendedores já conectados pelo projeto Iniciativa Jovem. Então, tudo que eu já falei um pouco, né, o que a gente quer? A gente quer o desenvolvimento social e a formação de líderes empreendedores.
Então, a gente ajuda a desenvolver os empreendedores conscientes, a gente dá assistência em todo o processo e para a elaboração do plano de negócio, do plano de trabalho. A gente fomenta a cultura da ética, da transparência, da sustentabilidade e a gente estimula muito a cooperação e o trabalho em rede. E uma coisa que a gente usa muito no nosso projeto é o trabalho de voluntários. E aí voluntários de todas as espécies, desde eu bater na porta de uma universidade e falar, me ajuda a fazer isso rodar, até o trabalho de voluntários da própria empresa, como, por exemplo, uma equipe de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, que vai até esses jovens ajudar a despertar o interesse deles por inovação, por exemplo, e avaliar o trabalho deles também. Essa é a nossa metodologia. Ele é um projeto anual, o ciclo dele é anual. Então, ele começa com um registro online, onde os empreendedores vão lá e cadastram lá qual é a ideia, qual o projeto que eles têm. Depois eles passam por um laboratório de ideias, é um final de semana de uma série de iniciativas, eles se dedicam full time nesse final de semana. E a cada fase dessa, a gente vai selecionando esse grupo de empreendedores, eles vão passando por cada fase. Eles passam por oficina de projetos, eles vão para a fábrica de negócios, e a gente chega numa fase que é a Feira dos Empreendedores, que inclusive vai ser no Rio de Janeiro, segunda-feira agora, dia 23, no Museu do Amanhã. Onde a gente leva empreendedores que passaram por todas as etapas até chegar na etapa da feira. Geralmente entram uns 400 empreendedores no projeto, vão para a feira mais ou menos 50, 60. Nessa feira, eles são avaliados por uma comissão e eles ganham, alguns empreendedores ganham um incentivo. Mas a feira o projeto não acaba na feira, eles continuam porque para a feira eles vão com o projeto ainda sem necessariamente estar legalizado. Mas o projeto só termina para eles e eles só são selados, porque a gente oferece um selo, quando o projeto está legalizado. Então, eu diria que de 400 mais ou menos que entram, a gente termina com mais ou menos uns 40 projetos selados. A gente usa a metodologia de Design Thinking, que eu acho que é uma metodologia que está sendo muito discutida agora nas universidades. É um processo colaborativo, de empatia, né? O que eu faria, ou como eu faria, e por que eu faria isso. Então, toda a metodologia é pautada no Design Thinking. E aqui alguns números, né? Desde que o projeto começou, a gente já envolveu mais de 18 mil pessoas, quase 19 mil pessoas. A gente já teve 236 empreendimentos selados, foram mais de 2.500 horas de capacitação. E a gente, pelo projeto, gerou mais de 1.362 empregos, com mais de 1.600 voluntários envolvidos. Então, é um número para um projeto de uma empresa que apoia o empreendedorismo, são números bem expressivos para o projeto Iniciativa Jovem, Iniciativa Empreendedora. Agora eu vou falar rapidinho do Iniciativa Jovem, eles têm algumas diferenças. O Iniciativa Jovem ele acontece no Rio, o público é um público de 20 a 34 anos. Esses jovens do Rio de Janeiro, eles pensam em o projeto funciona como alavancador de startups. Eles têm uma ideia, mas eles não sabem como botar em prática essa ideia. E os números do projeto. Em 2016, a gente teve 751 inscritos e 42 planos de negócios entregues. No final, a gente teve 34 empreendimentos selados. Outros números depois que a gente pode passar para vocês. Em 2017, só para vocês verem, de 751 que se inscreveram ano passado, esse ano a gente já cresceu para quase 1.250. Então, a gente vai ter aproximadamente 50 projetos na feira agora no Museu do Amanhã. Então, novamente, a gente tem ali os segmentos de mercado, alimentação, educação, esporte. Uma coisa que eu sempre falo, a maioria dos projetos, e aí, professor, você vai poder me dizer se isso é muito comum, é sempre focado na área de serviços. Alguém pensando em algum modelo de serviço, e vai desde o hambúrguer gourmet, a granola funcional, né? E o que a gente está trabalhando muito forte esse ano é para alavancar inovação. Seja ela inovação social, inovação tecnológica, inovação em pesquisa, e a gente está trabalhando firme para estimular dentro da cabeça desses jovens a eles acreditarem que eles podem desenvolver projetos inovadores, que eles são capazes de desenvolver projetos inovadores.
Claro. Aproveitar esse seu gancho para saber se, como o professor falou, né, do caso da Globo, que a Globo queria fazer com que aqueles alunos fossem parceiros de negócio. Vocês conseguem identificar entre esses jovens e os empreendedores que fazem parte desses programas parceiros de negócio também? A gente tem uma realidade no Brasil, se a gente falar parceiros de negócio, a Shell compra desse empreendedor, eu diria que isso é muito difícil ainda para a gente no Brasil. No mundo, isso acontece muito com os outros empreendedores, porque hoje a Shell no Brasil, toda a operação dela é offshore. Então, é uma plataforma a 190 quilômetros do mar, todos os fornecedores são aqueles fornecedores multinacionais, a gente tem ainda esse desafio. Mas se a gente pensar que parceiros são, por exemplo, um case que eu tenho, vou adiantar, depois eu volto, do Henrique Drummond, por exemplo, que é o case da Insolar. Ele foi participante do Iniciativa Jovem e a ideia dele era instalar painéis solares em comunidades, em favelas. E a Shell apoiou completamente, ele ganhou o Iniciativa Jovem, ele foi selecionado para participar do projeto global da Shell, foi para Londres, e a Shell bancou o primeiro projeto dele, que foi no Morro Santa Marta, no Rio. E qual que era o projeto dele? Ele capacita as pessoas da comunidade para instalarem as placas solares. Não é simplesmente eu vou ali e instalo. Então, tem todo um processo de pesquisa, tem a geração de emprego por meio da capacitação e da instalação das placas. E o Henrique, ele virou, a gente diz que ele é quase parte da nossa equipe, porque ele passa a fazer parte de todos os eventos que a gente faz da Shell, de todos... Quando a gente pensa em alguma parceria ou algum projeto, a gente quer botar a placa solar dele em alguma coisa que a gente esteja investindo. Então, esse tipo de parceria, ela acontece, sem dúvida. E aí, deixa eu voltar lá para onde eu estava. Os números eu já passei. Aqui é só um exemplo rápido também. A empreendedora Stephanie, ela criou uma plataforma online onde estudantes trocam conhecimento por estadias em lugares próximos às universidades. E ela foi selecionada para participar do Young Leaders of the Americas Initiative e participou de um jantar com o Obama. Então, assim, como é que... Imagina se lá atrás, quando ela se inscreveu, ela podia imaginar que o projeto dela ia ser selecionado e que ela estaria jantando lá nos Estados Unidos com o presidente Obama. Então, tem um depoimento, mas a ideia é só para mostrar como é um processo transformador, assim, como é que realmente esses jovens passam por um processo transformador. Tem um outro caso, e eu não vou me seguir aqui na apresentação, mas tem um outro caso, eu perguntei aqui se tinha em São Paulo, mas algumas pessoas falaram que não. É coco legal. É uma água de coco em garrafinha, tipo uma garrafinha dessa. Tomou hoje de manhã. Não, no Rio é uma febre o coco legal. E até eu trabalhar para a Shell, eu não sabia que o coco legal tinha saído do Iniciativa Jovem. Então, hoje, qualquer restaurante que você vai no Rio de Janeiro tem um coco legal, qualquer bar tem um coco legal, eles entregam em casa, eu compro na minha casa congelado. Então, assim, hoje eles são uma empresa grande. Então, o coco legal saiu do Iniciativa Jovem. Recentemente, a gente estava discutindo de projetos incentivados, Lei Rouanet, Lei do Esporte. A gente falou, vamos chamar a Baluarte, que era uma empresa que ia nos ajudar a pensar esse projeto. E a Baluarte saiu do Iniciativa Jovem. Então, nesse sentido, a gente é parceiro, a gente busca apoio deles. Ontem foi o Dia das Crianças no escritório da Shell. Quando eu entrei, estava o coco legal. Então, assim, eu falei que não contrata, mas contratamos, está vendo, nesses exemplos. Então, a gente vê como eles crescem e como eles têm vida própria e como eles se conectam em rede e fazem parcerias e criam grandes negócios. O Shell Iniciativa Empreendedora, a grande diferença é que o Iniciativa Jovem ele é no Rio de Janeiro e o Iniciativa Empreendedora ele é perto das nossas operações, Norte Fluminense e Sul Capixaba. Então, ele não tem limite de idade, considerando que o nível de empreendedorismo dessa região e do Rio de Janeiro eles são diferentes, a gente liberou a idade, né? E a ideia é, sim, incentivá-los, se eles conseguirem, a vender para a cadeia de óleo e gás, mas se eles não conseguirem, certamente a gente está apoiando a diversificação da economia. E as contribuições para a Shell, eu já falei, certamente
Estamos apoiando a diversificação da atividade econômica, a gente está apoiando a geração de renda, a gente está engajando com nossos stakeholders locais, com governos, com universidades, com a academia. Então, ele é um projeto que ele abraça tudo que a gente acredita ser importante. Então, é um investimento grande, mas é um investimento que a gente consegue ver e medir o resultado. E nos dá muito orgulho fazer parte desse projeto. Esses são os números só do Iniciativa Empreendedora. Ele é menor porque o outro abraça os 2 projetos. O case da Insolar eu já contei para vocês. O Henrique foi para Londres também. Um outro caso saiu no Globo Repórter. Eu estava sexta-feira na minha casa assistindo o Globo Repórter. Daqui a pouco teve uma matéria de um empreendedor, não me lembro o nome dele, Fábio, talvez, que ele criou uma mini empresa de pequenos concertos na favela. Então, ele falava que as pessoas não consertavam as casas porque achavam que era muito caro, uma empresa de engenharia. E ele, então, também, através de colegas, ele começou a consertar tudo dentro da comunidade e foi convidado aí para dar o depoimento no Globo Repórter. Foi muito bacana. A gente tem um parceiro executor que é o CIEDES. O CIEDES ela é uma organização não governamental, é quem implementa o projeto para a gente. A gente não é um expert em empreendedorismo, a gente busca essas parcerias. Além do CIEDES, o projeto conta também com a parceria da Firjan, a gente conta com a Prefeitura de Macaé, lá, quando o projeto é o empreendedor, ou Iniciativa Empreendedora, a Prefeitura de Vila Velha, e a Estácio de Sá participa, daqui a pouco a IBMEC. E a ideia é essa, é por meio de parceiros conectar empreendedores em rede e fazer esse processo que o professor Marco Aurélio estava falando. Assim, o nosso papel é incentivá-los a fazer com que eles acreditem no projeto deles e no trabalho deles. E dessa forma gerar cada vez mais projetos sustentáveis, conscientes, cada vez mais renda e diversificar essa economia, porque não é só o mercado que não está mais gerando esses trabalhos formais. A gente tem pesquisas que dizem que os jovens não querem mais ir para essas empresas. Eles falam, ir para a Vale, ir para a Shell, é muito chato trabalhar assim. Então, eles não estão interessados mais nesse modelo. Então, isso aqui é uma oportunidade e uma outra opção para a carreira desses jovens. Eu acho que é isso. Mais uma pergunta para você. Você acha que com programas como esse dentro de casa, nessa relação, né, que vocês têm com essas startups e com esses jovens, isso cria uma relação ganha-ganha, claro, mas ela impacta também na cultura organizacional da empresa? Vocês sentem que os funcionários também se sentem mais livres para propor mais e atuar mais como dono, vamos dizer assim? Olha, eu vejo como eu falei, dos voluntários, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque a gente recruta voluntários, funcionários Shell, para participar de vários momentos. Da formação, esse ano, de forma piloto, a gente convidou a equipe de pesquisa e desenvolvimento para dar a formação para os jovens. E a gente teve, assim, todo mundo da equipe de P&D queria participar da formação, o que é um problema porque os chefes não liberam todos, então alguns foram e participaram. Mas foi um bom indício de que eles estão motivados e que eles se sentem orgulhosos disso. Um outro momento na feira, segunda-feira agora, é a feira que eu falei dos empreendedores, e a gente também convida funcionários para fazer parte da comissão avaliadora. Então tem toda a equipe técnica, mas a gente também chama alguns funcionários para avaliar. E também a gente teve uma procura enorme. E a conversa de corredor, eu escuto todos eles dizendo, é maravilhoso, não para com esse projeto. Eu falei, não, gente, mas a gente não vai parar. Recentemente, eu estava contando, acho que foi para você na nossa conversa, que a gente está tentando botar uma pitada maior de inovação e tecnologia. E aí, outro dia, uma funcionária da área de tecnologia me procurou e falou, Pamela, não muda o projeto do jeito que ele está, não, porque ela ficou preocupada da gente incentivar muito a tecnologia e perder o caráter de serviço ou da comunidade, né? Eu falei, não, a gente não quer mudar, não. A gente quer só dizer que, além de tudo isso que eles fazem, eles também podem pensar em tecnologia e inovação. Então, sem dúvida, além disso, eu vejo a Shell, e eu trabalhei em 3 grandes empresas multinacionais, trabalhei na Vale, trabalhei na BG e agora na Shell.
Eu vejo a Shell dentro do possível e com todos os limites da nossa cultura tradicional, uma empresa que está querendo se modernizar, uma empresa que tem um grupo de líderes jovens, young leaders. Então, assim, eu vejo essa cultura acontecendo. Eu não acho que estamos preparados nem prontos, mas eu acho que a gente está no caminho. Muito legal. E, professor, minha última pergunta para o senhor, antes da gente abrir para as perguntas da plateia. Você falou muito dessa questão de alguns jovens quererem ser o empreendedor com E maiúsculo, né? É o próximo Steve Jobs, o próximo Bill Gates, o próximo Elon Musk. Então, eu queria saber se qual que é a grande virada, né, nesse novo momento que a gente está vivendo? É apostar realmente nessas redes de empreendedorismo, trabalhar em rede para gerar valor para as empresas e para a sociedade, ou ainda há espaço para a gente encontrar aí o próximo Elon Musk? Não, eu acho que há espaço para você ter um novo Elon Musk, mas a primeira coisa que eu ressalto para os meus alunos é que todos esses nomes que você falou aí têm uma coisa em comum. O que eles têm em comum, todos esses nomes? Foram excelentes estudantes. Então, o primeiro passo tanto até o próprio Bill Gates, né? Todos esses caras têm como característica em comum, eram estudantes top. Né? Porque o Bill Gates, ele dizem que ele abandonou Harvard, mas ele estava em Harvard, entendeu? Então, e é um cara que lê compulsivamente. Então, se você quer ser empreendedor com E maiúsculo, primeira coisa, para de pensar no que você vai criar e estuda quem são esses caras que são os empreendedores com E maiúsculo. Porque eles são pessoas realmente diferenciadas pelo número de horas que eles colocam no conhecimento. E o grande desafio que a gente tem, aí voltando ao programa apresentado pela Shell, que é excelente, eu acho que é um programa eu acho que é menos divulgado do que mereceria, porque em termos de número e resultado, poucos têm vis-à-vis o investimento, né, de uma empresa só, mas o que falta hoje? Por que os alunos, por que as pessoas criam serviços? Porque criam coisas de baixa densidade tecnológica. Porque para criar coisas de alta densidade tecnológica, você precisa, em primeiro lugar, ter alunos estudiosos, porque se o cara não for estudioso, ele não vai conseguir. E todos esses, todos que você citou, eram alunos estudiosos. Segundo, você tem que ter a participação de um personagem que é um pouco esquecido e que a gente procura trazer dentro do IBMEC esse personagem, que é o corpo docente. Porque por detrás do Google tem a tese de doutorado dos donos do Google orientada por um professor que orientou aquela tese de doutorado para ele fazer a ferramenta de busca. Então, não existe a tecnologia de geração espontânea. A tecnologia ela só vai se dar se tiver o envolvimento da academia também, né? O envolvimento profundo da academia na geração da solução. Então, o que a gente procura fazer no IBMEC é envolver a academia cada vez mais para, junto dessa vontade do aluno, tempo sobrando do aluno, e sempre a minha esperança, ele ser estudioso, não é isso? Você juntando tudo isso, você gerar um resultado, né? No Brasil se criou a crença de que basta ter resiliência para você ser bem sucedido. Então você tem uma ideia resiliente, eu tenho uma alternativa a não estudar, você é empreendedor. Não é uma alternativa a não estudar, entendeu? E o cara vai ter pouca chance, pelo menos nos nomes que você me citou aí. Eu falo, olha bem, olha o currículo desse cara. Se você fizer 50% do que ele fez de currículo escolar, aí você pode pensar em ser o Elon Musk, né? Enquanto você não fizer isso, vai ser difícil, porque realmente esses caras são caras que têm um capital aplicado neles muito grande, né? E isso é o diferencial dele. Obrigado, professor. Eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu queria saber só como a Shell apresenta esses resultados
para os seus acionistas, eles são apresentados como ganho em que área? Olha, você me pegou, porque isso é tão longe aqui da gente que eu não sei se eu tenho essa clareza para te responder. A gente sempre reporta para o time global da Holanda, né, esse projeto, e certamente ele entra dentro de um pacote de retorno para o acionista. Mas eu não sei te dizer com clareza, com firmeza, de que forma isso é reportado para o acionista. O que a gente sempre faz é reportar como projeto social voluntário, que apoia as seguintes frentes, não sei se te ajuda na sua resposta. Engajamento com os stakeholders estratégicos, e aí a gente está falando governos, academia, sociedade, comunidade. Mesmo comunidade, quando é a comunidade mais ali da operação, que não é uma comunidade, vamos dizer, pessoas influentes, né, que é onde a Shell poderia ter esse interesse, a gente também reporta como interesse nosso pela licença social para operar. Então, dentro desse, a gente empacota não só esse projeto, como outros projetos que a gente tem, como apoio para a reputação, para a licença para operar, para engajamento com governos, sociedade, academia, e como contribuição socioeconômica para o país. Então, a gente tem essa lógica, porque toda aquela parte mandatória, né, a gente faz via outros projetos que são requeridos pelo IBAMA para operação, que aí é uma lista até bem maior do que essa. Esse ele entra dentro de um modelo. Ontem mesmo eu estava numa discussão que a gente apoia alguns projetos via lei de incentivo fiscal, Lei Rouanet, Lei do Esporte. E a gente tem um reporte anual que a gente precisa fazer agora. Entra ou não entra no nosso reporte, né? Então, eu fui para o time global perguntar. E a resposta foi não inclui, porque a gente considera que tudo que volta para a gente em recursos não é investimento social voluntário estratégico. Exato. Então, nenhum desses entra, a gente só reporta mesmo esses projetos sociais voluntários. Não sei se ajuda um pouco na... Ou seja, reporta como um investimento institucional que dá dá melhores condições de operação da empresa. Exatamente, exatamente. Seja isso por meio de engajamento com governo, sociedade, seja isso por meio da licença social para operar. Pessoal, mais alguma pergunta? Ok, então eu vou encerrar aqui. Professor, muito obrigado pela sua participação. Pamela, super obrigado por apresentar esse projeto incrível para a gente. Obrigado a todo mundo por ter participado desse painel hoje. Boa tarde para todos. Continuem curtindo o Vitrine lá fora, tem muito mais coisa bacana acontecendo. Obrigada.